Coríntios 11, apenas o versículo de número 28, amém, irmãos? O tema de hoje é: examine-se, pois, o homem, amém? Diz assim o texto sagrado, amém? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor. Louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, nessa noite, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor fez por nós. Aleluia, pela Tua graça salvadora, pela Tua soberania sobre nós, Senhor, que tem guiado as nossas vidas conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Ó Santo Deus, Criador dos céus e da terra, que o Senhor, ó Pai, possa cada vez mais abrir o nosso entendimento, que o nosso coração esteja cada vez mais moldado por Ti, receptivo, ó Pai, a receber as Tuas instruções, os Teus mandamentos, que possamos, ó Pai, porque assim o Senhor nos manda, amém, nos humilharmos diante da Tua grandeza, diante do Teu poder, diante do Teu amor, diante da Tua santidade, que possamos, ó Pai, viver uma vida que exalte, que engrandeça, que louve e bendiga o Teu nome. Que nossa vida, Senhor, seja a expressão, ó Pai, e um brilhar, ó Pai, um refletir a glória, aleluia, de Deus, refletir, aleluia, o poder do Evangelho, que vai nos moldando a imagem de Cristo, porque Ele é a perfeita, como já foi dito aqui, imagem do ser de Deus, aleluia. E Deus, Pai, que privilégio, Senhor, vai nos moldando, aleluia, a imagem do Seu Filho. Que coisa maravilhosa, é algo surpreendente, é algo grandioso que escapa às nossas mentes, o Teu amor, a Tua benignidade, o Teu agir sobre nós. Nós somos gratos, ó Pai, nessa noite, por isso estamos aqui, ó Pai, para ceiar, Senhor, diante de Ti, aleluia, em comunhão com os irmãos, para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Senhor possa, Senhor, nos instruir na Tua palavra, nos levar a uma vida de piedade verdadeira, e que nós possamos, ó Pai, nessa caminhada nesse mundo, sempre examinarmos a nós mesmos, para vermos se estamos na fé, para ver se estamos agradando a Ti, para ver, Senhor, aleluia, se estamos dando um bom testemunho diante desse mundo de trevas. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, enche-nos do Teu Espírito. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Amém? Irmãos, ao contrário do que muitos pensam ou podem pensar, não é? Paulo aqui não está restringindo o número de pessoas que devem ter acesso à Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo, como se fosse uma certeza de que se realmente nos examinássemos, iríamos tomar pouquíssimas vezes a ceia do Senhor, pois na maioria das vezes nós não estaríamos qualificados para participar, amém? Então alguém pode falar assim, se realmente alguém se examinar, não vai tomar, amém? Então alguém pode falar assim, Paulo aqui está restringindo somente a quem é santo mesmo, amém? Mas não é isso. Não é isso. Longe disso. O que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está fazendo é incentivar a participação da ceia a todos. Amém? Ele fala, tome a ceia. Amém? Participe do pão, né? Participe do cálice. Amém? Ele está incentivando. A intenção de Paulo não é excluir pessoas, mas ensinar como todos devem participar. É isso que Paulo está ensinando. Como eu devo participar? Ele não está excluindo, ele está falando, né? É claro que se você pegar o contexto da carta aos Coríntios, ele está excluindo uma pessoa, amém? Temos que lembrar isso, amém? Ora, se é notório que uma pessoa está em pecado deliberado dentro da igreja, a igreja, né, um pecado escandaloso, como estava acontecendo em Coríntios, a ponto de alguém se deitar com a sua madrasta, a mulher do seu pai, amém? E essa pessoa estava participando, amém? Paulo fala, você tem que excluir, não pode participar. Esse é o contexto de Coríntios. Mas Paulo, amém? É claro, e a igreja deve fazer isso, excluir alguém que está deliberadamente em pecado, né? Mas, isso é
o dever da igreja, do presbitério, depende do governo da igreja. Amém? Né? Mas Paulo em nenhum momento está excluindo a massa da igreja. Ao contrário, ele está falando, participe, coma do pão, coma do cálice, tome do cálice. Amém? O verso 23, né? O versículo 23, volte um pouquinho aí. Paulo fala bem assim: porque eu recebi do Senhor, preste bem atenção, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Então Paulo, ele está falando assim, porque eu recebi de quem? Do Senhor. Eu recebi de Deus, eu recebi de Jesus Cristo. Amém? Ele era apóstolo, ele viu a Cristo. Amém? Verdadeiramente. Ressurreto. Amém? Isso é a característica do apostolado. Amém? O que também vos entreguei. Então ele recebeu algo de Cristo, amém? De Jesus, e ele entregou isso para quem? Para a igreja. Amém? Então, irmãos, isso é maravilhoso. Porque há um número de pessoas hereges, amém? Principalmente de linha de desigrejados, que não tem compromisso com o amor para com os irmãos, amém? Que dizem que não só a ceia, mas o batismo também não é necessário, amém? Você não deve nem se batizar e nem tomar a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. E eles falam o quê? Por que você não deve tomar? Porque eles falam assim que Jesus ressuscitou e você só toma a ceia em memória. O próprio texto fala, né? Em memória, amém? Então, se Jesus ressuscitou, amém? Você vai fazer em memória do que se ele está vivo? Esse é o argumento falacioso de muitos aí. É impressionante, tem bastante que crê assim. Mas o próprio contexto, o próprio versículo está falando, eu recebi do Senhor aquilo que vos entreguei. Amém? Então, não é isso que o texto está dizendo. Na verdade, irmãos, é tão maravilhoso o que é ensinado aqui, porque o texto fala assim, ó, né? Vamos ler, por exemplo, 25, amém? Amém? Ou 24, vamos ler o 24. E tendo dado graças, partiu o quê? O pão, né? E diz, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Aí no 25 fala, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes o cálice, anunciais, agora aqui está a resposta, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ora, esses hereges, eles têm certeza que Jesus ressuscitou. A frase aqui é interessante, porque ela não cita a ressurreição, ela fala, fazer isso em memória, né? Vocês estarão fazendo isso lembrando da minha morte até que ele venha. Amém? Vamos ler de novo para ter com calma, né? Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, o que está sendo anunciado na ceia? A morte do Senhor e a sua volta. Amém? Ora, eu não preciso abrir a Bíblia inteira, irmãos. Como é que será a volta do Senhor? Alguém pode falar assim, não, a volta dele é que ele vai ressuscitar. Não, o contexto bíblico diz que ele já ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Então a ceia está falando do quê? Explicitamente você anuncia a morte de Cristo na ceia. Amém? Explicitamente o texto está falando, você vai anunciar a morte de Cristo e você está anunciando, amém, o quê? A volta dele. Amém? E implicitamente você está anunciando também a ressurreição. Porque para ele voltar nas nuvens, amém? Como a Escritura fala, o contexto bíblico, né? A sua parúcia, é necessário que ele tenha o quê? Ressuscitado. Amém? E está o quê? Como a Escritura fala, à destra de Deus na majestade. Amém? Então, a ceia do Senhor explicitamente anuncia, proclama a morte do Senhor, a sua volta até que ele venha, a esperança da volta de Cristo e também implicitamente a ressurreição de Cristo. Amém? É isso que a ceia faz para nós. Ela anuncia essas coisas, explicitamente a morte do Senhor e a sua volta e implicitamente
né, de maneira implícita também a ressurreição, porque ele não pode voltar se ele não tivesse ressuscitado. Então, irmãos, a ceia do Senhor lembra do quê? Anuncia o quê? A morte de Cristo. E que tipo de morte ele morreu? Esse é o ponto. Que tipo de morte Jesus Cristo morreu? Uma morte substitutiva. Amém? Verdadeiramente, ele morreu em nosso lugar. Ele morreu no lugar dos seus eleitos. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Amém? Então, eu é que merecia a morte. Amém? Eu é que merecia estar morto. Amém? Eu é que deveria estar lá. Amém? Na cruz, pregado. Eu é que deveria estar lá. Mas ele morreu em meu lugar. Ela me lembra do quê? Da ressurreição de Cristo. Amém? E o que isso significa para nós? É na ressurreição de Cristo que nós temos o quê? Justificação. Quando Cristo, o Pai, ressuscita Cristo, amém? Ele está anunciando que toda a obra do Filho dele foi aceita por ele. E se a obra do Filho dele foi aceita, né? Jesus na cruz falou, está consumado. O Pai, ao ressuscitou, falou, realmente, meu filho, está consumado. A sua obra foi perfeita. Eu posso salvar o meu povo. Eles estão o quê? Justificados. Todo aquele que crê em você tem a vida eterna. Eu aceito na minha presença. Estão legalmente justificados, são justos diante de mim por causa da tua obra, da tua justiça. Então, na morte, imputados os nossos pecados, na ressurreição de Cristo, é imputado sobre nós a justiça de Cristo, a ressurreição. E a ceia nos lembra também da volta de Cristo, a sua parúcia. E é na volta de Cristo que nós teremos a nossa glorificação final. Amém? É na volta de Cristo que o povo de Deus será glorificado. Amém? Como está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, abre lá. 1 Coríntios, capítulo de número 15, vai um pouquinho mais à frente, versículos 50 e 53. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, a nossa carne, né? Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Paulo está falando aí de dormir, está falando de morrer, tá? Nem todos vamos morrer, amém? Mas transformados seremos todos. Então, aquela frase que o mundo fala assim, nessa vida só tem uma certeza, a morte, o cristão não é bem assim, amém? Porque o verdadeiro cristão, se Jesus voltar, não conhecerá a morte, amém? Essa frase não encaixa para nós, amém? Mas se morrermos, aquele que crê em mim ou em Jesus, né? Mesmo morto viverá. E o 51 fala assim, o 52 fala assim, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão. Está falando do quê? Da volta de Cristo, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. O que é isso? Glória. Nós receberemos a glória. Nós hoje somos filhos de Deus, João fala, mas ainda não sabemos o que seremos. Amém? Na glória. Amém? Mas uma coisa é certa, seremos semelhantes a Ele. Amém? Então, isso vai acontecer na volta de Jesus. Então, a ceia nos lembra da morte substitutiva, a ceia nos faz lembrar da ressurreição, que nos garante a justificação, e a ceia nos traz a viva esperança da volta de Cristo para a nossa glorificação final. Amém? Então, eu, ao participar da ceia, eu tenho que discernir, entender, primeiro, o que é a ceia e o que ela representa e ensina. Isso é importantíssimo. Às vezes as pessoas tomam ceia simplesmente por tomar. Mas hoje aqui nós vamos aprender de novo. Amém? Se é que eu não ensinei isso já. Mas eu tenho que entender o que é a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E o que ela representa e ensina. E depois discernir e entender qual a minha relação com ela.
com a ceia? Examinando-me a mim mesmo. Eu não simplesmente não tomo a ceia por tomar. Ou chega ao absurdo, né? Absurdo de algumas igrejas colocarem rótulos na ceia do Senhor. Ceia da prosperidade, ceia da cura, ceia de... que é abominação, é absurdo. A ceia é para isso, para quê? Para que eu tenha essa consciência. Jesus morreu no meu lugar, ele ressuscitou para a minha justificação e ele vai voltar para a minha glorificação. Amém? E eu, depois de saber disso, eu tenho que discernir qual é a minha relação com a ceia, que é o que Paulo está falando no verso que nós estamos estudando. Examine-se o homem a si mesmo. Irmãos, é examinar-se a si mesmo, não o outro. Amém? Esse é o ponto. Eu estou examinando a mim mesmo. Isso é importante, porque o participar da ceia, amém? Apesar de ser algo que a gente faz na comunhão da igreja, amém? É um ato de fé e culto individual. Amém? Então, apesar de ser algo que nós estamos participando aqui em coletividade, em membresia, né, como família de Deus, é algo de cunho pessoal. Eu tomo porque eu tenho fé. O quê? Na morte substitutiva, na minha justificação em Cristo Jesus, aleluia, e na glorificação. Eu creio na volta de Cristo. Então, é um ato de fé e culto individual nesse sentido. Amém? Preste atenção, irmãos. Onde isso vai me levar? Examinando-me a mim mesmo, eu nunca encontrarei perfeição, não é verdade? Quem disser que não tem pecado, já se faz mentiroso, de João. Então, quando eu me examino, porque Paulo está falando, examine-se o homem a si mesmo. Agora, vamos nos examinar, irmãos. Como eu já falei, se a gente se examinar, e Paulo realmente quisesse excluir as pessoas da ceia, realmente a gente ia tomar poucas vezes. Mas, examinando a mim mesmo, eu nunca encontrarei perfeição. E a conclusão é, eu mereço morrer. Eu mereço morrer. Mas lembrando-me da morte de Cristo em meu lugar, eu tomo a ceia para a glória de Deus. Abre lá em Romanos, capítulo de número 8. Então vou repetir. Examinando a mim mesmo, eu nunca encontrarei perfeição. Amém? E a conclusão é que todos nós aqui nessa noite merecemos morrer. Mas lembrando-me da morte de Cristo em meu lugar, através da ceia, amém? Eu tomo ela para a glória de Deus. Romanos 8:1. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Eu posso tomar a ceia. Por quê? Porque eu já não sou réu de morte. Jesus morreu no meu lugar. Amém? Apesar de não ser perfeito, eu posso participar do pão e tomar do cálice. Examinando-me a mim mesmo, é impossível ficar diante do juiz de toda a terra sem ser fulminado. É impossível. Amém? Isaías, quando ficou diante dele, amaldiçoou a ele mesmo. Ai de mim, que sou homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Mas lembrando-me da ressurreição de Cristo, eu sei que Deus me trata como filho e sou aceito na sua presença. Amém? Então, se eu examinando-me a mim mesmo, é impossível ficar diante do juiz de toda a terra, eu vou ser fulminado. Mas na ceia, eu me lembro da ressurreição de Cristo, que me garante o quê? Justificação. O juiz de toda a terra já não me trata como juiz, mas como pai, com paciência, com misericórdia. Abre lá em Romanos 5:1 para reforçar isso. Romanos 5, versículo de número 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Amém? Não somos mais filhos da ira. Justificados pela fé, amém? Pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, que ressuscitou dos mortos, o Pai dizendo, sua obra foi perfeita, meu filho, meu povo está justificado. Examinando-me a mim mesmo, vejo dificuldade em mim. E minhas emoções tendem a me dizer que não
estou apto a participar das bodas do Cordeiro em sua volta. Se eu examinar a mim mesmo e for guiado pelas minhas emoções, muitas vezes eu vou falar, Jesus vai voltar, eu não vou. Amém? A gente pode acabar acontecendo isso conosco, mas por fé, lembrando-me de que Jesus, meu Senhor, morreu e ressuscitou por mim, tenho viva esperança que serei participante dessa glória. Então, eu posso muitas vezes falar, será que Jesus vai voltar? Será que eu não vou com ele? As minhas emoções podem me enganar, mas eu não vivo por emoção, eu vivo por fé. Fé no quê? Na morte substitutiva, na ressurreição que me garante a justificação. Então, eu tenho uma viva esperança que serei participante dessa glória. Então, eu participo da ceia, porque eu tenho a esperança de que Cristo vai voltar. E a volta de Cristo não vai me trazer terror, mas será para a minha glória. Aleluia, a glorificação. Como o versículo, você está em Romanos 5, o versículo de número 2 vai falar exatamente isso. Por intermédio de quem? De quem? De Jesus, né? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Na esperança de que seremos o quê? Participantes dessa glória eterna que Deus será. Que coisa linda! Qual é Deus? O objetivo final de Deus é ser glorificado. Nós seremos participantes dessa glória, exaltando a Ele por toda a eternidade, pela sua graça. Que coisa maravilhosa! Então eu vou e tomo. O texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Irmãos, a ceia do Senhor Jesus é o momento mais propício para o arrependimento sincero, amém? Diante de Deus. É um momento de grande alegria, pois o perdão é certo, amém? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu vou repetir: a ceia do Senhor Jesus Cristo é o momento mais propício para o arrependimento sincero diante de Deus, porque também vai ser um momento de maior alegria, porque o perdão de Deus é certo para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Paulo não está excluindo ninguém. Paulo está falando, vá, mas discirna bem o corpo. Amém? Discirna e tome. Amém? Tome a ceia. Posto isso, irmãos, essas verdades, eu espero que os irmãos estejam acompanhando o raciocínio para a glória de Deus. Amém? Posto isso, eu vou partir agora para a prática, dando algumas instruções de como eu devo me examinar. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou partir um pouco para a prática. E o importante, irmãos, é nos examinarmos durante toda a nossa caminhada. O que eu estou pregando aqui não é que você vai, daqui a pouco nós vamos nos levantar, fazer uma oração e depois vamos... Não, isso é muito pouco. Você aí, durante um minutinho de oração, falar, Senhor, eu fiz isso de errado, me perdoa. Não. O contexto não é esse. O contexto da Escritura não é que a ceia você vai se examinar ali naqueles 2 minutinhos. Não. O importante é nos examinarmos durante toda a nossa caminhada. Amém? Pois quem assim o faz durante a semana não terá qualquer empecilho que envergonhe a Deus e o impeça de participar da ceia. Amém? Quando alguém, irmãos, que é membro da igreja, não participa da ceia, não é para os irmãos ficarem apontando o dedo, não. É momento de tristeza se a gente percebe que alguém que é membro da igreja não participa. Por quê? Porque não está envergonhando a igreja, está envergonhando a Deus, que entregou seu filho para morrer no lugar dele, que ressuscitou seu filho para a justificação dele, amém? E que vai voltar para buscar ele, mas ele não toma. Por quê? Porque às vezes tem pecado mesmo, amém? Mas não se examina, não busca em Deus arrependimento, amém? E o se consertar. E aí
para a vergonha de Deus, não participa, porque Deus não quer excluir ninguém da ceia. Deus quer que todos sejam participantes. Por isso, esse examinar deve ser durante toda a nossa caminhada. Amém? Vamos à prática, então, irmãos, alguns pequenos conselhos. Primeiramente, devemos entender que quem melhor nos conhece é Deus. Verdadeiramente, irmão, nós sabemos o que somos, né? Só eu sei quem realmente eu sou. Marcos não sabe, ninguém sabe, só eu que sei o que se passa no meu coração. Bem, isso é uma realidade. Mas Deus vai muito além disso. Deus conhece você melhor do que você mesmo. Amém? Abre lá em Jeremias, capítulo de número 17. Nós nos conhecemos, nós sabemos quem somos, mas Deus sabe muito mais. Jeremias, capítulo de número 17. Jeremias 17, verso 10. Texto famoso, né? Jeremias 17, 10. Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Romanos 8, 27, para reforçar, Deus conhece você melhor do que você mesmo. Romanos 8, versículo de número 27, diz bem assim: e aquele que sonda os corações, quem? Deus, né? Espírito Santo, é aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então Deus conhece você muito mais, porque ele esquadrinha o seu coração. Amém? Ele sabe realmente, ele põe à prova, amém? O coração de todos nós. Logo, irmãos, examinar-se a nós mesmos é um exercício, eu vou usar essa palavra, mas depois eu vou explicar ela. Logo, examinar-se a nós mesmos é o exercício de permitir que Deus nos examine, segundo aquilo que Ele nos concedeu em Jesus Cristo e segundo a sua palavra. Calma aí, pastor. Então quer dizer que se eu não permitir, Deus não sonda? Não, não é isso que eu estou querendo dizer, irmãos. Amém? Mas quando Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo, ele está colocando uma responsabilidade no homem. Não é Deus que vai examinar, é você. Mas como Deus conhece mais você do que você mesmo, esse permitir não é que Deus não sabe, ele já sabe. Mas é você se submeter à vontade de Deus e permitir, no sentido de que, sabendo a vontade dele, eu vou aceitar os nãos de Deus, eu vou aceitar a correção de Deus, eu vou me submeter a ele, porque ele vai mostrar com certeza aonde é a minha falha, porque ele castiga, corrige o filho que ama. Amém? Então, quando eu me examino a mim mesmo, é um exercício de saber que Deus sabe muitas coisas que eu tento camuflar, que eu ainda tento esconder. E Ele vai mostrar. Eu devo estar disposto a lutar contra o pecado que Ele vai me mostrar. Amém? Pedindo forças a Ele para vencer. Aleluia. Vamos confirmar isso? 1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios 2,16. Então, é segundo aquilo que Ele nos concedeu em Jesus Cristo, é segundo a sua palavra. Como é que Deus vai mostrar isso para nós? Através daquilo que Ele concedeu em Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 16. Isso aqui é maravilhoso. 2,16. Fala bem assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, nós não podemos sondar Ele, mas Ele nos sonda. Mas veja só que lindo. Que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Então isso Ele já nos concedeu no amado. Amém? Cada cristão já tem uma mente de Cristo. Tem a mente de Cristo. A nossa mente, né? Pela renovação da nossa mente, nós já começamos a ser moldados à imagem de Cristo e nós começamos a pensar como Cristo pensava. Amém? Temos a mente dele.
Amém? Não é somente o corpo, não é somente as emoções de Cristo, mas o próprio pensar de Cristo começa a ser moldado em nós pelo poder de Deus. Isso é concedido a nós. Então nós conseguimos já discernir, amém, a nós mesmos, examinar nós mesmos de maneira diferente de que se nós exigíssemos isso de alguém que não tem o Espírito Santo. Nós já conseguimos, diferentemente do mundo, nós verdadeiramente conseguimos nos examinar a nós mesmos. Nós não precisamos de psicólogo, porque nós já temos o Espírito Santo, a mente de Cristo em nós, para examinar nós mesmos. E mais, há um outro meio de Deus nos mostrar e nos ajudar nesse exame. Hebreus capítulo de número 4. Versículo de número 12. Aleluia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Está vendo como é que Deus sabe muito mais que você? E como ele faz isso? Ele já te deu a mente de Cristo, mas ele também se utiliza principalmente da palavra de Deus, que juntamente com a mente de Cristo vai mostrar lá no fundo, verdadeiramente, aonde eu tenho falhado e errado. Amém? Examine-se o homem a si mesmo. É permitir, mas acho que a palavra permitir não é ideal, é compartilhar dessas dádivas de Deus dadas a nós. Essa é a melhor palavra. Examinar a si mesmo é compartilhar dessa dádiva de Deus, de ter a mente de Cristo e ter a sua palavra, que é a espada de 2 gumes, dada a mim, para que eu possa me examinar através dela e saber quais são os nãos de Deus para mim, no que eu devo melhorar. Que coisa maravilhosa. Segundo, então o princípio de examinarmos a nós mesmos está em uma reflexão sobre aquilo que biblicamente é pregado ao ler e individualmente ao ler a palavra de Deus. Se é isso, se é a mente de Cristo que me foi dada, e é também a palavra de Deus, que é cortante como espada de 2 gumes, examinar a mim mesmo é ter uma reflexão sobre aquilo que biblicamente é pregado. Então eu vou na igreja, eu vou ouvir um sermão, eu tenho que refletir sobre aquilo que é pregado. Amém? E quando eu leio a palavra individualmente em casa, também eu tenho que refletir naquilo que eu estou lendo. Amém? Isso é participar dessas dádivas. Irmãos, reflita e compare os seus caminhos, amém? Com aquilo que você lê e ouve, no caso da pregação, amém? Na palavra de Deus. Veja se você está dentro da vontade de Deus. Veja. Quando você lê a palavra de Deus, não tem em mente ninguém, tem em mente você. Quando você ouve uma pregação, não tem em mente nenhum dos irmãos, tem em mente, essa pregação é para mim. Seja uma pregação de bênção, né, de promessas, ou seja a pregação mais dura, essa pregação é para mim, não é para o irmão, é para mim. É assim que eu me examino. Amém? Nós somos muito fáceis, né, de falar, não, isso aí é para aquele irmão lá, eu sei da vida dele. Não, é para mim. Porque Paulo fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então toda pregação é individual para mim. O Espírito fala comigo. Quando eu leio a palavra de Deus, é para mim. É Deus que está falando. A Bíblia é o único manual e regra de fé do verdadeiro cristão. E não há área da vida que ela não possa instruir. Abra lá em 2 Timóteo. Poderíamos citar de cabeça, mas vamos abrir. O povo de Deus não é um povo preguiçoso. 2 Timóteo, capítulo 3. Então, você quer ver se seus caminhos estão no caminho correto? Examine a pregação, veja se você está no caminho de Deus. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. 3, 16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção,
para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, irmãos, quando você olhar para os mandamentos de Deus, você está lendo a palavra de Deus, né? Você olhar para os mandamentos de Deus, a pergunta sincera que você deve fazer, ou quando você ouve uma pregação e o pastor expõe a vontade de Deus, as exigências de Deus, como nós estamos estudando lá em Romanos, amém? Você deve dizer, sincera, a pergunta sincera que você deve fazer é: eu ando em obediência a essa exigência expressa no mandado de Deus? É isso que eu devo fazer. Se examinasse a si mesmo. A pregação, a ministração está sendo feita. Você lê a palavra de Deus. Deus está mandando você fazer algo ou deixar de fazer algo. Sinceramente, você deve falar: eu estou em obediência a essa exigência, a esse mandado. É isso. Você examinasse a si mesmo. Não tem outro. A Escritura Sagrada não esconde o pecado de ninguém, irmãos. De ninguém. Amém? Até os eleitos tiveram seus pecados expostos e punidos com severidade. Davi, Pedro, são exemplos. Paulo, com sua estaca na carne, amém? Soberbo com as revelações que teve, Deus colocou uma estaca na carne para ele deixar de ser orgulhoso, amém? Então a Bíblia mostra claramente o pecado até dos eleitos e a severidade com que esse pecado, com o qual Deus castigou esses pecados. Irmãos, você quer examinar a si mesmo? Olhe para você e veja se você merece a mesma punição ou algo semelhante. Será que eu mereço a mesma punição de Davi? Será que eu mereço a mesma punição de Pedro? Eu tenho negado ao Senhor, tendo vergonha dele? Será que eu mereço? Estou orgulhoso e reflito isso na conversa com pessoas que conhecem menos do Bíblia do que eu? Amém? Então isso deve ser examinado. Quando você lê os evangelhos, preste atenção em como Jesus viveu em todas as circunstâncias que ele passou sem pecar. Compare-se com ele. Compare-se com o seu Senhor. Amém? E veja se o nome cristão pode ser atribuído a você. Quando você se autodenomina cristão, irmão, o que você está querendo dizer? Que você é imitador de Cristo. Olhe para Cristo, leia os evangelhos, veja como Cristo sem pecar, foi tentado em todas as coisas e nunca pecou. Olhe a história do evangelho, a linda história de amor, compare-se com ele. E veja, mas é impossível se comparar com Jesus. Não, você pode se comparar, é impossível ser igual a ele. E veja se você merece o título de cristão. Irmãos, preste atenção, a palavra aqui não é dura, porque eu já dei um início lá. Você não vai encontrar perfeição em você, mas Cristo foi perfeito em seu lugar. Mas examinar é isso, é se comparar com Cristo. E você vai ver que você está bem longe. Amém? Então, temos que evoluir, crescer, pedir a misericórdia de Deus em santidade. Aleluia. A Escritura Sagrada também exalta a todos os que seguiram os mandamentos de Deus. E a bênção que eles alcançaram estão relatadas nas páginas das Escrituras. Muitas vezes que o povo de Deus, que pessoas individuais obedeceram a Deus, Deus abençoou e relatou isso nas páginas das Escrituras Sagradas. Veja se você merece estar ou se você merece as mesmas bênçãos. Se examinasse, eu mereço a mesma bênção? Amém? Será que estou obedecendo como esse servo obedeceu para receber a mesma bênção? E se examinasse a si mesmo. Que coisa linda! A palavra de Deus é como um espelho, irmãos, pela qual vemos se somos parecidos com Cristo, nosso Senhor. Ela é um espelho. Abre lá em Tiago, capítulo de número 1. A palavra de Deus é um espelho pela qual vemos se somos parecidos com Cristo, nosso Senhor. Tiago, capítulo de número 1. Versículo de número 22. Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem
que contempla no espelho o seu rosto natural. Amém? Contempla o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla. Veja só, ele se contempla a si mesmo. Amém? E se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvido negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Preste atenção. Porque se alguém é ouvindo a palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Ele contempla o seu rosto natural. Olha só, que coisa linda isso aqui. Pois a si mesmo se contempla. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós estamos contemplando quem? A nós mesmos? Nós estamos contemplando a Cristo. E olhando para Cristo, eu vou ter a realidade de quem eu sou. Eu não vou me esquecer. Eu sei quem eu sou. E que eu devo me assemelhar mais a Ele. É isso que o Tiago está falando. Quando a pessoa lê por E, ou vem na igreja, não está nem aí, ele não pratica, ele é apenas um cristão nominal, ele não tem a real visão de quem ele é e da sua condição. Mas aquele que olha para a palavra de Deus e olha e vê Cristo nela, amém? Ele consegue ver a sua condição, amém? Fala, Senhor, eu preciso ser um servo. Estou falando que ele vai ver a condição. Pode ser, né? Que ele veja a real condição pela fé, e se não for salvo ainda, e caia na real que ainda não é salvo. Amém? Mas se já foi alcançado, vê a real situação de que ainda precisa ser um servo melhor, precisa ser um filho mais obediente. Aleluia. Glória a Deus por isso. Amém? Aleluia. Terceiro, é importantíssimo, meus irmãos, nos cercar de pessoas piedosas. Amém? O cristão não deve andar no meio do ímpio, simplesmente por andar. Amém? Nós devemos andar, estamos no mundo, mas pregando o evangelho, dando bom testemunho. O ideal é nos cercarmos de pessoas piedosas. E ver se alguma coisa que praticamos e achamos lícita é aos olhos destes considerado ilícito. Eu acho que eu faço alguma coisa e algum irmão piedoso chega e fala, irmão, tá certo isso aí que você está fazendo? Vou dar um exemplo bem bobo, tá? Mas tá certo, rapaz, você ficar ouvindo voz da verdade aí? Esses unicistas, bem bobo isso, né, que eu estou citando aqui. Mas uns anos atrás alguém falou isso para mim e eu fiquei meio revoltadinho. Muitos anos atrás. Mas eu pequei, porque o irmão que me falou sobre isso estava certíssimo. Amém? E pode ser em tantas áreas da nossa vida. Alguém fala, irmão, está certo, isso está errado, irmão. Isso é idolatria, isso é mentira. Se é um irmão piedoso, nós devemos refletir bem, examinar. Será que o que eu acho que é tão lícito, na verdade não é? Eu estou servindo de escândalo para o meu irmão, numa coisa que eu acho que não é? Irmãos, é sábio ponderarmos nos conselhos daqueles que têm vida piedosa diante do Senhor. É sábio. Abre lá em Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 20. É sábio ponderarmos nos conselhos daqueles que têm vida piedosa diante do Senhor. É sábio. Amém? Provérbios 13, 20. 13, 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Cerque-se de pessoas piedosas, cerque-se de pessoas que te amam, vão mostrar e falar, irmão, não está certo isso. Amém? Isso é maravilhoso. Quarto, examine-se a si mesmo na expectativa verdadeira de que logo você irá estar com o Senhor. Examine-se a si mesmo na expectativa sincera, não é isso? Até que Ele venha, de que você vai estar com o Senhor. Olhe para a sua vida. Ela reflete a glória
e a santidade do Senhor? O que as pessoas vão sinceramente dizer de você depois que você morrer? O que as pessoas vão dizer? Você já pensou nisso? Você já refletiu nisso? O que vão dizer de mim? Ele era fiel? Ou ele era um impostor? Abre lá em Hebreus, capítulo de número 12. O que vão dizer de mim depois que eu morrer? Você já meditou nisso, irmãos? Você já se examinou nesse sentido? Hebreus, capítulo de número 12. Texto que eu já ensinei, não é? Hebreus, capítulo de número 12. Nós vamos relembrar pela misericórdia de Deus. Versículo de número 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja só, seguir a paz com todos e a santificação. Essa paz e a santificação eu vou seguir com quem? Com todos. Eu devo ter paz com todos e santificação no meio de todos. E as pessoas vão perceber isso. Isso é uma pregação antiga já, um tempo atrás que eu preguei. O mundo vai olhar, mesmo que o mundo invente mentira, mas ele vai perceber a minha santificação, ele vai perceber a minha paz. Amém? A paz que Jesus me concedeu. Ele vai perceber. Então o que vão dizer de mim? Amém? Você pode dizer assim, pastor, eu não preciso me preocupar com aquilo que pessoas ímpias falam de mim. Deus conhece o meu coração. Amém? Verdadeiramente, o ímpio pode mentir sobre você, não é? Mas eu digo, irmãos, certifique-se do que o que falam de você é mentira. Amém? Pois só assim haverá a verdadeira alegria. Verdadeiramente, você pode ser santo, ter paz com todos, e a pessoa inventar todo tipo de mentira sobre você. Porque isso é do caráter de Satanás. Ele é mentiroso. E os seus filhos fazem aquilo que vem em seu pai. Amém? Mas certifique-se de que o que estão falando de você realmente é mentira. Porque aí sim haverá verdadeira alegria. Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo de número 5. Versículo de número 11. Mateus 5, 11. Bem-aventurados, ou seja, felizes, santos, salvos. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Então, quando é que nós somos bem-aventurados, felizes, santos? Quando mentirem a nosso respeito. Agora, quando estiverem falando a verdade, triste situação é a nossa, não é? Aleluia. Agora, não é o ímpio que está falando, não. Quando um irmão, um cristão, ou um irmão em Cristo, aponta nossas falhas, melhor ainda. Se você ficar sabendo que o ímpio fala mal de você, é uma coisa. É claro que o irmão não vai falar pelas suas costas, né? Eu não consigo enxergar irmãos, se estiver, é pecado, né? E a gente erra muito nisso, hein? Gostamos de falar da vida dos outros, né? Até de irmãos em Cristo. Mas se o irmão chega para você e fala, como já foi pregado aqui, né? Diretamente, irmão, está errado isso aí, melhor ainda. Nunca, irmãos, tenha como ofensa a repreensão daqueles que foram amados por Deus e que te amam por causa disso. Amém? Nunca tenha. Quando alguém apontar o erro, medite, examine. Pode ser que o irmão esteja errado, mas examine. Amém? Se ele apontou, será que eu não estou errado? Examine-se, vá para a Escritura. Examine-se. Não tem ofensa. Aquele irmão me ofendeu. Não. Porque mesmo que ele tenha feito isso no erro, apontado o erro seu, e ele errou, amém, não é a verdade, se ele realmente foi amado por Cristo, ele fez isso porque ele se preocupa com você. Provérbios 27, 6. Amém? Então o ímpio é uma coisa, quando nós somos advertidos pelos irmãos, melhor ainda. Amém? Porque sabemos que ele nos ama, como Cristo amou eles. Provérbios 27, versículo de número 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Amém? Vou ler de novo. Leais
são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Esse é o perigo do mundo, né? Quando o mundo nos elogia também, achando que nós somos maravilhosos, nós corremos o grande risco. Examine-se. O mundo está te elogiando demais? Examine-se. Os irmãos estão pegando no seu pé? Melhor a ferida daqueles que amam. Amém? Do que os beijos daquele que elogiam. Quando você vê, quinto, estou indo para o fim. Quando você vê os pecados e deficiências dos outros irmãos, agora é você que está vendo. Amém? Examine-se para ver se você também não tem a mesma deficiência, só que em escala menor, mas ao mesmo tempo tão pecadora quanto. Amém? Quando eu olho para o defeito do meu irmão, examine-se. Veja se você não tem o mesmo pecado. Só que às vezes é menor, em menor escala. Só que diante de Deus é tão pecaminoso quanto. Amém? É por isso que Jesus nos alerta. Não é que a gente não deva exortar, nem julgar. Amém? Mas é ficar atento. Porque todos nós somos o quê? Pecadores. Justificados, mas somos o quê? Pecadores. Falhos. Não tem ninguém melhor. É graça. Amém? Por isso Jesus nos lembra lá em Mateus capítulo de número 7. Nós devemos exortar, mas nós devemos olhar para nós. Diz assim, 7,3: Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que não está no teu próprio? Amém? Então, às vezes, o irmão tem uma falha, mas eu tenho em menor escala. Poderíamos estar tantos exemplos. Vamos pegar um pecado escandaloso. Um irmão dentro da igreja cai em adultério. Vamos conversar com o irmão, tentar reconciliar a família. É um pecado terrível. Amém? Vamos ver se há arrependimento, se não há. Amém? Se há perdão, se não há. Mas quantos de nós, irmãos, vou falar só dos homens, ainda olhamos para mulheres e temos pensamentos impuros? Qual é a diferença? Jesus fala que não tem diferença nenhuma. Poderíamos citar tantos outros exemplos, irmão, só citei um. Amém? O irmão, eu vi o irmão falando palavrão, ele ficou nervoso lá no trânsito, xingando, ele parecia que estava com ódio no rosto. Quantos de nós ainda temos ressentimento contra pessoas? E às vezes até queremos que Deus desça fogo do céu sobre aquela pessoa. Qual é a diferença? Então, examine-se. Amém? Quando nós olhamos para o nosso irmão, não é para ficar, olha, ele é, eu não sou, não existe isso. É graça. Ele ainda está nesse pecado. Será que eu também não estou? Amém? E orar pelo irmão, e orar por si mesmo, pedindo a libertação. Libertos já somos, mas pedindo a ajuda de Deus para vencer o pecado que habita em nós. E o sexto e último, examine-se e veja se sua relação com o mundo não está cegando a ponto de você estar aceitando o que é errado como certo, justificando o erro por causa das amizades do mundo e o prazer de estar nele. Amém? Deus te amou, te adotou, você é da família de Deus. Então, não se torne inimigo de Deus, pois Ele te ama. Vou repetir. Examine-se. Veja se sua relação com o mundo não está cegando a ponto de você estar aceitando o que é errado como certo, justificando, amém? O erro por causa das amizades ao mundo e o prazer de estar nele. Deus te amou antes que houvesse mundo. Te adotou em Cristo Jesus. Você é da família de Deus. Não se torne inimigo dele. Porque Tiago é claro. Abre lá em Tiago, capítulo de número 4. Tiago é claro. Tiago, capítulo de número 4. Versículo de número 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus?
Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura. Olha só, irmãos, olha como é que Deus te ama. Não se torne inimigo dele. As palavras de Tiago são duras, né? Infiéis. Parece que ele está falando com ímpios, né? Mas ele está falando com pessoas que têm o Espírito que Deus ama. Tiago está sendo duro porque ele ama os irmãos. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mas veja só a continuação. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste a soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhe-se diante da potente mão do Senhor. Ele é maior do que você. Ele sabe todas as coisas. Não lute contra ele. Ele te amou. Se isso não te humilhar, o que pode mais te humilhar? Ele anseia, o Espírito Santo se entristece e anseia, aleluia, pela sua obediência, aleluia, pelo seu agradecimento por tamanho amor. Não seja fiel, não seja amigo do mundo, amém? Não seja inimigo de Deus. Aleluia, para a honra e glória do Senhor. Irmãos, coloque de pé, vamos orar. Em Cristo, irmãos, nós temos, aleluia, a vitória. Somos mais que vencedores. Pai Santo, Pai amado, já foi cantado aqui, firmes nas promessas do Senhor Jesus. Promessas lindas a palavra de Deus tem sobre o seu povo. Nós podemos até morrer fisicamente, Pai, mas em Cristo nós temos a vida eterna. Porque Jesus já sofreu toda a ira eterna de Deus no Calvário, em nosso lugar. Pai, esse mundo pode nos tratar de maneira injusta. E os juízes desse mundo que o Senhor instituiu podem injustamente nos acusar. Mas por causa de Cristo, da ressurreição do Senhor, diante de Ti, nós, miseráveis pecadores, somos aceitos como filhos. Somos legalmente aceitos por Deus, porque em Cristo todos os preceitos da lei foram cumpridos em nós. Aleluia. Pai querido, Pai amado, que maravilha é ter um coração, aleluia, que crê na volta de Cristo. O mundo espera por um meteoro, o mundo espera por tanta bobeira, Senhor, que eles inventam no coração idólatra deles. Como vai ser o fim do mundo? Mas nós sabemos muito bem, pela fé, que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Novos céus e nova terra. Que a criação anseia pela revelação final dos filhos de Deus, porque também ela está presa debaixo da maldição. Mas quando Cristo voltar, tudo se fará novo. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. É por isso que estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos deu a fé. Aleluia. Que nos leva a crer na volta de Cristo e anseia e buscamos em oração, Maranata. Volta, Senhor Jesus. Ó, que coisa linda, ó, que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor sobre nós nessa noite. Ó Pai, que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente nos examinar a cada dia, a cada instante, na busca, Senhor, aleluia, por aquilo que ainda ofende o Senhor, que entristece a Ti, aleluia, e na expectativa, Senhor, de Te agradar em todas as coisas. É por isso, e é isso que vivemos, ó Pai, vivemos para a Tua glória, vivemos para agradar a Ti, que isso seja uma verdade em nossas vidas. É o que eu te peço em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.